Mais de 150 mil pessoas morrem todos os dias. Isso representa 6 mil pessoas a cada hora, mais de 100 pessoas a cada minuto, cerca de 2 pessoas a cada segundo. Isso significa que desde que você começou a assistir esse vídeo, cerca de 20 pessoas já morreram. Algumas dessas pessoas sofreram um ataque cardíaco, outras foram atropeladas, caíram de um penhasco, se afogaram. A morte é a única certeza universal na jornada humana, uma realidade que não discrimina. Ela transcende todas as barreiras que criamos: raça, classe social, gênero, religião ou idade. Não importa se somos ricos ou pobres, poderosos ou humildes, educados ou ignorantes. A morte chega para todos, sem exceção. Essa imparcialidade brutal nos lembra de algo essencial: somos todos iguais diante do fim. No entanto, em nossa ânsia de controle e segurança, frequentemente evitamos pensar na morte, como se ignorá-la pudesse adiá-la. Mas a verdade é que ela está presente em cada instante, como uma sombra silenciosa que nos acompanha desde o momento em que nascemos. Ninguém pode nos curar dessa doença incurável, a qual todos nós somos abençoados desde o nosso nascimento, chamado vida. Imagine por um instante o dia do seu funeral, a sala silenciosa, preenchida por rostos familiares e desconhecidos. O que diriam de você? Que memórias você deixou? Será que lembrariam de você com admiração, amor ou indiferença? A verdade é que a maioria de nós vive como se o amanhã fosse garantido, adiando sonhos, conversas importantes e reconciliações. Mas e se não houvesse amanhã? O que restaria de você no coração das pessoas que ficaram? Estas perguntas ecoaram em minha cabeça recentemente ao prestar uma última homenagem a um colega de trabalho. Em meio a tantas palavras tristes e despedidas em lágrimas, resolvi dizer algumas palavras, não exatamente em homenagem ao amigo que encontrava-se inerte, mas para seus familiares. Eu pensei que talvez eu pudesse oferecer uma nova perspectiva e talvez as minhas palavras possam ter trazido algum alívio para aquelas pessoas sofridas. Esta é a reflexão que trazemos para vocês agora. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir a sua jornada. Já parou para pensar no quanto de energia desperdiçamos com coisas que no fundo não fazem a menor diferença? Brigas no trânsito, por exemplo. Aquele instante de raiva, de buzinas e gritos, como se o mundo fosse acabar porque alguém demorou um segundo a mais para arrancar no sinal verde. Por que nos permitimos ser consumidos por isso? E as justificativas que oferecemos para pessoas que muitas vezes nem se importam de verdade. Vivemos tentando provar algo, que somos competentes, que estamos no controle, que somos certos. Mas para quem? Por que sentimos essa necessidade de explicar nossas escolhas, como se devêssemos satisfação ao mundo inteiro? Pense nas discussões que você teve recentemente. Foram sobre algo realmente importante? Ou foram sobre opiniões, egos feridos, pequenos desentendimentos que no dia seguinte você já nem lembrava direito? Quantas vezes você perdeu horas, talvez dias, remoendo algo que poderia ter simplesmente deixado passar? No entanto, é exatamente nelas que nos prendemos. Vivemos como se tivéssemos tempo infinito para nos preocupar com o que os outros pensam, para nos irritar com detalhes insignificantes, para acumular mágoas que não nos levam a lugar algum. Mas e se hoje fosse o último dia? Você ainda se importaria com a fechada que levou no trânsito? Com a mensagem que ficou sem resposta? Com a opinião de alguém que não conhece suas batalhas? Ou perceberia tarde demais que tudo isso nunca teve a menor importância? Será que estamos negligenciando o questionamento sobre o real significado da vida? Se você veio a este vídeo querendo saber o real significado da vida, lamento, mas a real é que ainda não temos condições de saber realmente qual o significado da vida. Mas calma, o cérebro humano ainda não consegue lidar com essa questão de modo lógico. Então você pode questionar: para que raio serve este vídeo? Acreditamos que há algumas coisas que todos deveriam saber, e esta é a proposta deste conteúdo. E para entendermos o significado da vida, precisamos estar alinhados a duas verdades universais, as quais vamos te revelar agora. Primeiro, a lei de causa e efeito.
Cada palavra que sai da nossa boca, cada gesto que fazemos, cada escolha, por menor que pareça, carrega uma força transformadora. Quantas vezes em um momento de raiva ou descuido dissemos algo que feriu profundamente outra pessoa? Uma crítica, uma palavra áspera, um olhar de desprezo, talvez para nós tenha sido apenas um instante, mas para quem recebeu pode ter sido o início de uma ferida que levará anos ou uma vida inteira para cicatrizar. E o pior, muitas vezes nem percebemos o estrago que causamos. Estamos tão preocupados com os efeitos das ações dos outros sobre nós, mas raramente paramos para refletir sobre o impacto das nossas próprias atitudes. Será que temos ideia do peso que nossas palavras e ações carregam? Será que pensamos nas consequências que deixamos pelo caminho? Podemos compreender a lei de causa e efeito como um conceito, mas isso não significa que estamos agindo de acordo com ela. Saber é diferente de mudar. A verdadeira consciência exige mais do que entendimento, exige transformação. Segundo, a lei da impermanência. A vida é uma dança constante de mudanças. Nada, absolutamente nada, permanece igual para sempre. Esse é o princípio fundamental da lei da impermanência. Tudo nasce, cresce, se transforma e eventualmente chega ao fim. Mas será que vivemos realmente conscientes disso? Quantas vezes nos apegamos a algo como se fosse eterno? Relacionamentos, bens materiais, status, até mesmo os nossos próprios corpos. Construímos castelos sobre ilusões da permanência, esquecendo que a vida é mais como um rio, fluida, imprevisível, impossível de ser contida. Diante da impermanência, o apego é como assinar um contrato com o sofrimento. Lembro-me novamente daquele dia. Todos se foram e apenas a família permaneceu em lágrimas diante ao túmulo do meu amigo. Caminhei até a saída a passos lentos e as palavras que proferi ecoavam em mim. No dia do nascimento, somos mistério, um sopro desconhecido, uma página em branco. Chegamos ao mundo sem nome, sem história, meros viajantes de um caminho ainda por traçar. Mas o dia da morte é diferente, é o ponto final que define a frase, o sabor dos frutos que plantamos e o eco das palavras que deixamos ao vento. Todos vamos morrer um dia, e isso não precisa ser algo triste. Deveríamos valorizar cada momento ao lado das pessoas que amamos. Isso deveria nos despertar para a ideia de que tudo que você tem é o presente, o agora. A morte nos conecta. Você, eu e os outros 7 bilhões de pessoas no planeta. Somos apenas um. Ame profundamente e divirta-se profundamente, porque no final do dia,